Bom dia, meus irmãos. Nos encontramos aqui novamente. Faz tempo que eu não gravo um vídeo, um pouco ausente, longe de vocês, mas presente em espírito. Eu acordei de manhã, botei um café para ferver e enquanto o café estava fervendo, Deus começou a falar no meu coração, sabe? Bom quando a gente recebe essa visitação de Deus pela manhã. O coração começa a queimar, lágrimas começam a correr. E a gente sabe que Deus está na casa. E Deus começou a aquecer o meu coração e eu peguei a Bíblia e falei, vou ler a palavra de Deus. Quando eu sentei na mesa, a palavra de Deus veio sobre mim, sabe? E não era nem para gravar o vídeo. E a palavra de Deus veio falar sobre mim, sobre a raiz de Jessé. Eu não ia gravar o vídeo não, sério. Veio assim: eis que o ramo brotará, né? Surgirá da raiz de Jessé. E minhas lágrimas começaram a rolar. Versículo simples, e eu joguei no Google para saber onde que estava. Eu sabia que estava em Isaías, só não sabia o capítulo. E está em Isaías 11, e eu vou compartilhar esse texto com vocês. Que diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Quando eu acabei de ler esse texto, sabe, eu chorava que nem criança, porque quando a gente lê esse texto aqui, você vai ver que o texto está falando em algo futuro, sabe? Um ramo surgirá do tronco de Jessé, das suas raízes brotará um renovo, ou seja, está falando de algo futuro, de algo que vai acontecer. Só que quando esse texto ele é escrito aproximadamente 3.000 anos e meio atrás, quando esse texto é escrito. Ele é escrito no Antigo Testamento. Ele é escrito pelo profeta Isaías, que é um profeta messiânico, que é um profeta que fala da vinda de Cristo. E quando Isaías ele é tomado pelo Espírito de Deus e escreve esse texto, louvado seja o nome de Deus por isso, é um texto que remete ao futuro para Isaías. Mas para a gente que lê, esse texto remete ao passado. Por que tu está falando isso, Paulo? Porque essa profecia que Isaías acabou de citar aqui já surgiu. Esse ramo que surgirá do tronco de Jessé, que já surgiu, é o próprio Jesus Cristo. Isaías está falando de Jesus. E um ramo que surgirá, a gente pode ler dessa forma, que um ramo que já surgiu da raiz de Jessé. Aí ele fala que das suas raízes brotará um renovo. Não, que das suas raízes já brotou um renovo. Eita glória! Aí ele continua dizendo: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dará sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê Jesus com todos esses atributos. Tá, mas o que tu tá querendo dizer com isso, Paulo? Que o próprio Jesus, quando estava com esse atributo, ele fala, antes da sua crucificação, ele diz: eu vou subir, mas eu não deixarei vocês só. Eita glória! Enviarei o Espírito Consolador. A Bíblia chama o Espírito de Deus o Consolador, o Conselheiro, o Auxiliador.
Ou seja, esse mesmo Espírito que atuava dentro de Cristo. Quando Cristo sobe, esse Espírito que atuava dentro de Cristo desce e é derramado dentro de nós. Ou seja, o texto diz que o Espírito do Senhor retombará sobre ele. Sobre quem? Sobre Cristo. O Espírito que dá sabedoria, ou seja, esse Espírito que foi derramado dentro de Cristo, estava dentro de Cristo, hoje está dentro de nós. E ele faz o quê? Nos dá sabedoria, entendimento, nos dá conselho e poder, e dá conhecimento e temor. Eita, louvado seja o nome de Deus com isso. Irmãos, você que tá me escutando nesse momento, o Espírito de Deus repousa dentro de ti, meu irmão. Sabe? E se não repousa ainda, ele quer repousar dentro de ti. Te dando sabedoria, te dando conselho, te dando entendimento. Te direcionando a tua vida. Esse Espírito que habitava em Cristo. Louvado seja o nome de Deus por isso. E o texto continua dizendo, fala que Jesus ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Então esse mesmo Espírito que habitava dentro de Cristo, fazendo Cristo agir com retidão, não olhando a aparência, ele habita dentro de nós. Então você não é um derrotado, você não é uma derrotada, você não é um fracassado nem uma fracassada. O Espírito de Deus habita dentro de você. Que essa palavra venha entrar no teu coração. Que essa palavra venha trazer cura e transformação, sabendo que você não está só. Você tem um conselheiro. Você tem um Espírito dentro de ti que te dá sabedoria e derrama graça sobre a tua vida. Jesus não veio em vão. Jesus não morreu em vão. A cruz não foi em vão. A Bíblia fala que ele pagou os preços pelos nossos pecados. Seus pecados estão pagos. E o Espírito foi derramado. E nenhuma condenação há sobre a tua vida. Recebe essa palavra, meu irmão. Que essa palavra venha trazer ânimo para a tua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, Pai, abençoa essas pessoas, Pai, que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Que essa palavra venha entrar, Pai, no coração de cada uma dessas pessoas, trazendo entendimento, Pai. O Teu Espírito Santo, Pai, que foi derramado, traga entendimento, sabedoria, graça. Que essas pessoas venham abrir o coração para receber, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe teu dia. Que Deus abençoe e te guarde. Para a glória do santo nome poderoso de Jesus.